Nós estamos recebendo aqui no Rede Notícia entrevista o cientista político, professor do IBMEC, também da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, Adriano Cerqueira, veio abordar conosco um pouquinho dessa trajetória política do FUAD e também sobre o futuro da administração municipal aqui de Belo Horizonte, agora com Álvaro Damião na cadeira de gestor. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, João Eduardo, Joana Lima. É um prazer estar aí participando do programa de vocês, tá? É sempre uma honra para mim. Bom dia, boa tarde, né, professor? Seja muito bem-vindo. Professor, é o seguinte, é um momento ainda, né, de muita lamentação, né? Estamos aí nesse luto, mas precisamos pensar nesse futuro daqui para frente, né? O prefeito agora é o Álvaro Damião, né? E a gente sabe que tem uma maneira completamente diferente, inclusive a gente precisa até entender melhor, né? Acho que isso vai ser costurado daqui para frente, a gente vai poder ver o Álvaro mais nessa figura de prefeito. Ele está à frente da prefeitura desde o início da gestão, né? Logo depois da oficialização aí do mandato na Câmara Municipal. Mas o que o senhor acha, o professor? A gente vai viver uma nova era completamente diferente do que a gente viu com o FUAD? Juliana Lima, é uma questão que a gente vai ter que ver como que o agora prefeito, né, que vai ser efetivado de fato, o Álvaro Damião, ele vai desenvolver. Aparentemente, ele é um pouco mais solto, né? Aparentemente, me parece que ele vai ser talvez mais comunicativo, talvez ele vai tentar se fazer melhor e mais rapidamente conhecido pela população, né? O Fuad tinha um estilo assim, mais de gabinete, vamos colocar desse jeito, né? Inclusive, o grande desafio dele no ano passado foi exatamente se revelar como prefeito de Belo Horizonte, né? O grande capital político eleitoral que ele tinha é que a população avaliava bem a prefeitura, mas ao mesmo tempo não sabia quem que era o prefeito, né? Por causa do estilo dele, né? Do Fuad. Mas o Álvaro Damião, acredito que ele vai tentar, acredito, né? Enfim, ele vai tentar ser um pouco mais comunicativo, aparecer um pouco mais, se fazer mais presente, até porque ele vai ter que rapidamente se mostrar uma liderança aqui no município. A gente sabe que, historicamente, né, a gestão anterior não é nem bem só a do FUAD, né, Calil e FUAD, teve uns problemas políticos de entrosamento até sérios com a Câmara Municipal, e o Álvaro Damião, que tem, né, essa vivência boa lá na Câmara, eu acredito que ele vai tentar fazer uma melhor política de aproximação. Lembrando que ele é do União Brasil, não do PSD, de onde vinha, né, o FUAD, então ainda tem essa questão aí partidária. Então, tudo isso são incógnitas, né, que a gente vai ver como que vai se dar. Só que ele vai entrar um certo apaziguamento, né? A morte do prefeito vai dar a ele mais tempo, né, para poder se firmar na cadeira mesmo, iniciar os passos da sua administração. Professor, pegando um pouquinho o que o senhor já disse, mas emendando para um assunto que eu acho que é relevante. O que a gente pode esperar aí do relacionamento do Álvaro Damião, principalmente com a Câmara de Vereadores? A gente sabe que foi eleito o Juliano Lopes, que inclusive já esteve conosco aqui no Rede Notícia no início do ano. A gente sabe que há aí um problema de relacionamento entre o grupo chefiado pelo Marcelo Aro, que hoje é o chefe da Casa Civil Mineira, com o antigo grupo do FUAD, agora grupo do Álvaro Damião, né, esse grupo envolvendo PSD principalmente. A gente sabe que há um problema aí entre essas duas partes que pode gerar consequências aí para o futuro. A gente sabe disso, que politicamente tudo pode acontecer, né? Então, queria que o senhor explanasse para a gente nesse momento aí a visão de futuro, de possível futuro que o senhor vê para essa relação entre Câmara, grupo do Marcelo Aro lá no Legislativo aqui de Belo Horizonte e também o Álvaro Damião. A grande questão é que se sabe exatamente agora, né, com esse trágico acontecimento, que o prefeito de Belo Horizonte é o Álvaro Damião, né? E que o grupo político, o núcleo político tende a mudar porque é uma outra pessoa, né? São outras aproximações pessoais que o atual prefeito que vai exercer vai ter, que não necessariamente eram as mesmas. Tem a questão partidária, mas me parece que o fundo de todo esse entrosamento, inclusive para superar dificuldades de comunicação,
estará embasado em 2026, né? Em 2026 teremos eleições gerais. O que é isso, né? Vai ter eleição para a presidência da República, 2 cargos para o Senado Federal, aqui de Minas Gerais, né? Vamos ter eleição para deputados estaduais, deputados federais e também governador de estado. E Belo Horizonte, apesar de Belo Horizonte não ser aquela capital típica que a gente vê no Brasil, né? Brasil, geralmente, você acha que o prefeito da capital do estado vai ser o futuro governador. Minas Gerais tem uma característica bem peculiar, né? Você tem regiões do estado bem populosas, que não são exatamente aderentes à área de influência de Belo Horizonte, tem outras áreas de influência, São Paulo, Rio, mesmo o Nordeste. Então, muitas vezes, a liderança política aqui de Belo Horizonte é um pouco apagada em várias regiões do estado. Um prefeito de Belo Horizonte não é necessariamente um forte candidato ao governo de Minas, como a gente viu, né, na última eleição que teve. Só que Belo Horizonte, claro, é importante, a região metropolitana é decisiva também no sentido de apoiar, impulsionar uma candidatura para o governo estadual. Então, eu acredito que, tendo em vista esse calendário eleitoral que está próximo, né? Estamos agora final de março, abril, chegando. Daqui a um ano, a gente estará em abril de 2026, geralmente em junho se fecham, né, as convenções partidárias. Então, o calendário eleitoral para o ano que vem está muito próximo. E eu acredito que há uma tendência da política estadual e também nacional repercutir aqui. O PSD, né, é um partido que sai um pouco enfraquecido com a ausência agora, né, do Fuad. A União Brasil, por sua vez, vai ter agora um posto extremamente importante, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, tudo isso vai entrar no tabuleiro. Professor, né? A grande questão... Sim. Só interrompendo o senhor um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta falando aqui com o Adriano Cerqueira, que é cientista político, professor do IBMEC da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Voltamos já. De volta com o nosso Rede Notícia entrevista, hoje repercutindo a morte, o velório do prefeito Fuad Noman, do PSD, aqui em Belo Horizonte. A gente segue conversando com o cientista político, professor do IBMEC, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, Adriano Cerqueira. Professor, com base no que a gente estava conversando no último bloco, queria falar com o senhor sobre eleições presidenciais, né? Eleições para senadores também, ano que vem, né? 2026. Aqui em Minas Gerais a gente já teve algumas alianças bem diferentes, né? Alianças quando tivemos aí o presidente Lula com o Aécio, com o Pimentel, partidos completamente diferentes que se uniram para tentar as eleições. Agora com o Álvaro Damião, né, do União Brasil, e estamos falando do presidente Lula, que está no PT. O senhor acha possível essa aliança, pensando numa disputa, né, pensando aí na presidência, pensando no que vem pela frente em 2026? Sim, eu acho que é possível, lembrando que esse grupo, né, tudo bem que a liderança na época era do Calil, né, mas o Fuad Noman, ele participou do processo, né, das eleições de 2022, e mesmo quando ele assumiu a prefeitura, o Fuad Noman, ele quis o apoio do Lula, ele se tornou próximo do Lula nesse sentido. Então, a grande questão que se tem agora é como que vai estar a oposição em termos federais, né? A gente sabe que o governador Zema, ele apoiou a candidatura do Bolsonaro, né? Na época, inclusive, se declarou um antipetista, enfim. Ele não pode mais ser candidato ao governo de Minas, mas quem que ele deve apoiar, né? Que tipo de aliança partidária o Romeu Zema vai costurar aqui em Minas Gerais, seja para a disputa do governo de estado, seja visando talvez uma candidatura dele a presidente da República, ou participar de uma chapa, ou participar de uma chapa. E aí provavelmente vai ser de oposição a quem quer que venha do governo federal. Digamos que o Lula nem saia candidato novamente, tudo indica que ele deve sair, mas ele pode não sair. Vai ser quem? Então a gente tem muitas incógnitas. E uma forte incógnita que está surgindo no horizonte é o próprio Bolsonaro, né? Por mais que ele tenha virado réu, né? Essa última decisão que saiu, não foi feita ainda, né? O processo
de julgamento dele. Pode ser que seja feito esse ano, né? Pode ser que não consiga, pode ser que vai para o ano que vem. Então a gente tem muitas assim nuvens no horizonte político e que meio que bagunçam o que vai ser esse cenário estadual e presidencial do ano que vem. O que eu acredito é que a definição de candidaturas da situação da oposição aqui em Minas vão estar vinculadas a essa definição da disputa para a chapa presidencial ano que vem. Professor, voltando agora para esse cenário de Belo Horizonte, falando do prefeito Fuad Noman que nos deixou, o senhor que há tanto tempo já lida com a política no contexto acadêmico, né, ensinando a gente a pensar a política, qual que é o legado que o Fuad deixa para o povo de Minas Gerais, para o povo de Belo Horizonte, sabedores que nós somos que ele era de fato um homem que gostava de fazer aquela boa e velha política mineira, né? Aquela política que comia pelas beiradas, aquela política que era feita não nos holofotes, nas câmeras, mas sim nos diálogos pequenos, escondidos, aquela política que era feita bem nos bastidores. Qual que é o legado que o Fuad deixa? Na minha avaliação, o principal legado dele foi essa tentativa de superar uma crise de gestão do Estado, né? Esse problema de você ter um Estado, em termos de burocracia, corpo administrativo, que não entrega um bom produto, um bom serviço, seja pelo tempo despendido, seja pelos esforços despendidos e principalmente pelos gastos relacionados a isso. A carreira dele, de certo modo, esteve envolvida nessa discussão de uma reforma do Estado, tornar o Estado mais competitivo, mais eficiente, que entregue melhor e de uma forma mais rápida bons resultados para o cidadão, né, para o contribuinte. Eu vejo a carreira política dele no Estado, né, mesmo em outros cargos, inclusive aqui no município, lembrando que era essa pauta, né, do Calil, né, de fazer uma administração mais eficiente, com mais entregas, enfim, tal. Me parece que o Fuad ele entra muito dentro desse espírito aí da reforma do Estado, de um Estado mais capaz de atender de uma forma efetiva as necessidades da população. Ele tinha aquele jeito também mais tranquilo, um jeito de não aparecer muito, mais parado, digamos assim, nesse sentido, mas não era efetivamente parado, ele articulava muito bem, só que ele não era de aparecer tanto, então dá uma ideia também de uma certa serenidade, de uma postura que busca o diálogo, busca, né, a composição, mas eu acredito que a questão da gestão do Estado, um Estado mais eficiente, que possa entregar melhores resultados para a população, acredito que esse talvez seja o seu principal legado. Professor, rapidamente, porque a gente está com o nosso tempo encerrando, né? Pensando nessa perspectiva de 2026, presidente Lula tentando a reeleição, governador Romeu Zema saindo como presidente, o União Brasil se comportaria como? É uma boa pergunta, né? O União Brasil hoje ele tende a ser um pouco fragmentado, como está o PSD. O PSD está apoiando lá o Tarcísio de Freitas em São Paulo, mas está com o pé também no governo federal. Acredito que o União Brasil, pelas características que ele tem, até o próprio nome forma um pouco isso, ele pode eventualmente acomodar alguma discrepância nesse sentido, ficar dos dois lados. Só que no atual momento político brasileiro, eu diria que há uma tendência maior para o União Brasil ir mais para a oposição, né? Se ele firmar um bom entendimento aqui com o Romeu Zema, eu acredito que a chance do União Brasil ficar mais ao lado da oposição são grandes. Mas tudo vai depender da evolução, inclusive da capacidade do governo Lula de recuperar uma popularidade que no momento não está boa, né? Beleza. Muito obrigado, professor Adriano Cerqueira, do IBMEC, da UFOP. Muito obrigado pela sua presença conosco. Agradecemos aí a sua disponibilidade para participar conosco.